Alô, as pessoas que acabam de entrar, podem confirmar mandando uma mensagenzinha aí, se vocês conseguem me ouvir bem? Leonardo, Amanda, Michele, vocês conseguem me ouvir bem? A altura da transmissão está tranquilo? Thalisson, de Tumbiara, um abraço. Morgana. Bom, pessoal, eu vou conversar rapidamente sobre outras questões introdutórias, até esperar dar um tempinho para o pessoal chegar. É a primeira vez que eu faço uma live, então eu vou aprendendo enquanto vou fazendo e vocês vão me ajudando. Essa é uma iniciativa do IPOG e é por isso que essa live está sendo transmitida na página do IPOG. Mais adiante, com a sucessão a fúria legiferante que nós temos no Brasil, provavelmente hoje deve sair mais uma medida provisória, talvez eu faça algumas lives na minha própria página. Monique, bom que você está aqui. O professor Carlos André é meu mestre, esse é o meu professor show, como os alunos todos sabem bem. Grande abraço. Como eu estava falando, outras lives devem ser feitas proximamente na minha página pessoal. Essa é uma iniciativa do IPOG, para mim foi muito bom porque eu consigo aprender. Fico satisfeito de vários alunos e amigos estarem aparecendo e, bom, vocês já imaginam o que a gente vai falar aqui hoje, né? Uma série de problemas decorrentes da pandemia do coronavírus e seus efeitos no âmbito trabalhista. Selmara, minha colega de magistratura, juíza, uma das juízas, se não a juíza mais admirada por mim do TRT da 18ª Região. Prazer enorme que você esteja aqui. Então, pessoal, eu não sei, como eu acabei de dizer, tenho uma absoluta inexperiência com lives, ainda são só 2 minutos de transmissão. Eu fui orientado a esperar cerca de 5 minutos, então vou deixar que a gente chegue aos 5 minutos para entrar no assunto diretamente. Se vocês tiverem perguntas, inclusive, obviamente, vocês podem mandar. À medida que eu for conseguindo ler aqui o que aparecer para mim, eu tento responder. Mas é óbvio que num primeiro momento dessa nossa abordagem, nós vamos tratar daqueles problemas que a imensa maioria, se não a totalidade das empresas está enfrentando, né? As empresas estão sem faturamento ou com a diminuição de receita bruta e muitos perdidos sobre o que fazer. E o pior que pode acontecer numa hora dessa é receber a orientação equivocada. E do jeito que estão sendo divulgadas as informações na internet, nas redes sociais, por pessoas que não têm a menor experiência e conhecimento da nossa área, mas só faltam fazer palestras, né? O resultado disso é óbvio. Nós esperamos já um aumento substancial de ações na Justiça do Trabalho, uma vez superado esse momento. E se as empresas, além do momento ruim que estão enfrentando, ainda tiverem de enfrentar os danos causados pela má orientação, vocês imaginam qual vai ser o resultado médio dessas ações a serem interpostas na Justiça do Trabalho, né? Bom, pessoal, acho que dá para a gente começar aqui o que eu queria tratar com vocês. É lógico que eu tenho só um início de conversa aqui, o restante vai ser dito em conformidade com o nosso diálogo. Olha, quando a medida provisória número 917 foi editada, não tem nem uma semana, né? Eu e o colega Kleber Salles, juiz do trabalho aqui em Goiás também, escrevemos um e-book, pode-se dizer assim, que vai ser disponibilizado inclusive a partir de amanhã para quem quiser, em que nós analisamos aquela MP que traz, no artigo 3º em específico, uma série de medidas que podem ser adotadas pelas empresas no intuito de minimizar os efeitos que a pandemia e a diminuição ou restrição absoluta da atividade econômica produziram. No entanto, a maior parte das pessoas, e eu imagino que a maior parte dos amigos que estão aqui
observando, a dúvida primeiríssima que surgiu foi quanto à possibilidade de redução dos salários dos empregados. Talvez vocês se recordem que a medida provisória possuía um artigo, número 18. Esse artigo durou 24 horas, é um negócio assim extraordinário, né? Durou 24 horas porque ele previa justamente isso, a redução do salário do empregado por certo período de tempo. Eu tenho alguns amigos, que eu não vou mencionar nomes, mas alguns amigos empresários que ficaram um bocado chateados, disseram, poxa, mas a medida mais importante para nós não vingou, né? Caiu um dia depois. O próprio presidente da República, 24 horas depois da edição da medida provisória 927, editou uma outra, a 928, para invalidar, né, revogar aquele dispositivo que permitia a redução do salário do empregado. Eu sei, eu não estou tão iludido, acho que vocês também não, a gente sabe que isso deve ter sido feito por conta de pressões de ordem política. Mas, juridicamente falando, foi a melhor medida a ser tomada porque o artigo, na minha visão ao menos, era flagrantemente inconstitucional. Eu compreendo a situação de empresários que estão passando por uma dificuldade tão grande para pagar salários e honrar direitos trabalhistas dos seus empregados numa hora dessa de diminuição súbita e imensa, intensa das suas receitas, do seu faturamento, mas a lei tem que ser respeitada. E existem outras saídas, né, a própria MP indica, que podem servir para diminuir essas dificuldades. Agora, a pura e simples redução salarial nem é que não seja possível, mas não na forma como constava da MP, porque isso só é cabível desde a Constituição de 88, mediante negociação coletiva. Isso é de uma clareza solar para quem lê o texto constitucional, artigo 7º, se eu não estiver enganado, inciso 6º, que trata do princípio da irredutibilidade salarial, mas não de forma absoluta. Permite que em situações excepcionais, como que a gente está vivendo, sejam diminuídos os salários. Por um tempo curto, normalmente, até a superação desse período de dificuldade, mas sempre, nos termos da Carta, por negociação coletiva. Nós vivemos num país em que a maior parte dos empresários, com ou sem razão para isso, tem uma certa resistência à negociação coletiva. Obviamente, em contextos normais, não é muito fácil negociar com os sindicatos, porque negociar significa fazer concessões recíprocas, né? E muitas vezes os empresários, por exemplo, são muito resistentes a isso. No contexto atual, no entanto, a negociação coletiva é a melhor maneira de superar essas dificuldades brutais ora enfrentadas. E a gente tem visto, sinceramente, muitos sindicatos de trabalhadores abertos à negociação porque sabem, estão cientes do momento que a gente está vivendo, e a recusa à negociação pode resultar pura e simplesmente na dispensa dos empregados. Até do ponto de vista da sobrevivência interna do sindicato, isso é uma situação indesejável, porque se o empregado perde aquele emprego, ele deixa, provisoriamente que seja, de pertencer à categoria do sindicato, fica, por via reflexa, enfraquecido. Mas voltando, então é preciso que haja negociação coletiva para redução salarial. O artigo 18 lá da MP 927 tratava basicamente disso, era uma redução abrupta, né? Ao pé da letra poderia haver a supressão salarial, a redução completa, né? Sem negociação coletiva. E aí realmente eu acho que existe uma impossibilidade considerado o texto constitucional. No entanto, um outro questionamento que se costuma fazer com alguma frequência, nos últimos dias isso foi feito, é o de que é a possibilidade de negociar a diminuição da jornada e proporcional redução do salário. Meu amigo Gilvandro, prazer grande que você esteja aqui, saudades de você, meu colega de magistratura e de vara do trabalho lá em Itumbiara. Então, seguindo, Marina, bom que você está aqui, querida, tudo bom? Então, seguindo, a possibilidade de redução da duração da jornada paralela à redução do salário já é algo um pouco mais questionável.
Se a gente for considerar que isso significa pura e simplesmente redução salarial, então seria necessária a negociação coletiva do mesmo modo que eu falei agora há pouco. Shirlane, a live vai ser salva na página do IPOG, tá? Mas se vocês ficarem aí, tanto melhor, até porque eu tento responder as perguntas. Vamos tocar o barco. Será que é possível que se reduza proporcionalmente o salário e a jornada? Olha, o Tribunal Superior do Trabalho possui uma orientação jurisprudencial de número 244, que trata de uma situação muito específica, a do professor. Professor este que, ao longo do tempo, nas faculdades, por exemplo, eles pegam um número maior ou menor de turmas para lecionar, na maior parte das vezes em virtude da diminuição ou aumento do número de alunos, que resulta na diminuição ou aumento da quantidade de turmas que o professor leciona, em que o professor leciona. Já aconteceu comigo e com muitos dos professores que me honram com a assistência aqui. Pois bem, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que o pagamento do salário proporcional ao número de turmas que o empregador dispõe ao professor, quando isso ocorrer, no caso de diminuição do número de turmas, que isso não implica em redução salarial, porque o salário hora, o salário por aula, enfim, teria se mantido o mesmo. A rigor, ao pé da letra, vocês me permitam a leitura, a OJ diz que a redução da carga horária do professor, que é do que a gente está cogitando aqui para os empregados em geral, em virtude da diminuição do número de alunos, e no nosso caso seria em virtude da diminuição da atividade econômica, em virtude das medidas de interdição governamentais oriundas do combate à pandemia. Mas seguindo, a redução da carga horária do professor, em virtude da diminuição do número de alunos, não constitui alteração contratual. Isso é um desacerto flagrante do TST. Ele quer dizer que não constitui alteração contratual ilícita. Alteração é claro que constitui, né? Mas não constitui alteração contratual ilícita, uma vez que não implica redução do valor da hora-aula. Fazendo a analogia, se você por um acaso for defensor da tese, e é uma tese que eu tive enorme resistência num primeiríssimo momento, já agora um pouco mais aberto ao seu cabimento, porque nós estamos vivendo um momento extraordinário em que se justifica com muito mais razão a adoção de uma medida tão radical. Parece que teve um probleminha de conexão, eu vou repetir. Eu dizia que, da mesma forma que o professor pode ter a redução da jornada e a proporcional redução do salário, do pagamento, em virtude desse menor número de turmas em que ele vai lecionar, segundo o TST, isso não é uma alteração contratual ilícita, por outros termos, isso poderia ser feito, porque isso não implica redução do valor da hora-aula. Logo, desde que mantido o valor da hora de trabalho, seria possível ao empregador reduzir a jornada. Ao fim e ao cabo, acho que é até uma interpretação razoável, mas talvez conviesse que nós esperássemos a medida provisória que está por sair, que talvez cuide deste tema. Agora, para a gente acabar com essa questão, a ideia de que seria possível pura e simplesmente reduzir o salário do empregado sem redução de jornada, isso não é possível. Quanto a isso, eu acho que é o ponto pacífico na doutrina, na jurisprudência, entre qualquer um que a gente converse. Agora, no cenário que a gente está enfrentando, quando o empregador deseja reduzir o salário do empregado, normalmente ele admite a redução da jornada, até dispensa a jornada inteira, porque não tem serviço para fazer, ele está impedido, a sua atividade econômica está interditada por ato governamental. O Júlio César Pires aqui está dizendo que no Brasil negociação não funciona ao pé da letra. Muitos querem só benefícios próprios. Eu sei que isso é verdade em muitos casos, mas nós estamos passando por uma experiência neste momento que nos indica que os sindicatos estão abertos, muitos deles, a maior parte, eu diria, abertos à negociação. A gente tem já uma série de convenções coletivas, acordos e convenções coletivas firmados a partir da eclosão do problema do coronavírus. Núbia, lá de Cuiabá, bom, querida, que você está aqui também.
Pessoal, tem muita gente que eu não vou mencionar porque é impossível, vai tudo muito rápido. O Mário está me perguntando qual seria o percentual máximo de redução salarial em caso de acordo coletivo. Olha, talvez a pergunta tenha em mira a previsão lá do 502 ou 3 da CLT, na redação anterior à Constituição Federal, quando isso era possível e não é mais, de que nos casos de força maior seria possível a redução de até 25%. Só que aquele era outro contexto, anterior à Constituição, sem negociação com o sindicato, de tal modo que a mim parece que não há um percentual. Não, parece não, não há um percentual nesse sentido lastreado em lei. É lógico que eu, pelo menos imagino, que os sindicatos não ajustarão acordos coletivos ou convenção coletiva com supressão completa do salário do empregado. Mas essa é uma questão que fica relegada, por óbvio, à responsabilidade do ente sindical. A Alice, lá de Manaus, prazer que você está aqui também, querida. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Monique, a nossa consultora, aliás, até vocês me permitam um parênteses, então. Monique, que é consultora do IPLOG, ela está cuidando do curso que eu coordeno, que é o curso de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Compliance Trabalhista, em que várias questões, inclusive essas que a gente está tratando aqui, são mencionadas. Se alguém tiver interesse, é o caso só de entrar em contato com a Monique. Vamos lá. Bruna Bolsonaro. Deixa eu ver se isso aqui é uma pergunta. Parece que a conexão não está das melhores, né? Alô? Aí. Parece que a conexão de vez em quando cai, né? Se tiver ruim, me avise aqui, por favor. Tá aqui. O Anderson está perguntando. Professor, sobre o benefício que o governo está analisando ou analisou para o salário das empresas do Simples serem pagas pelo próprio governo? Sumiu aqui. Serem pagos pelo próprio... Sabe de algo? Não, Anderson. Essa medida provisória possivelmente saia hoje ainda. Então não dá para saber a respeito disso. HG Próteses. O governo está preocupado só com a diminuição da arrecadação e o aumento da taxa de desemprego. Nós, empresários, vamos continuar com as despesas e adiar os tributos. Temos que demitir para reduzir custos. Bom, eu não sei quais são os termos da medida provisória que está por sair. É claro que a carga é muito pesada em cima dos empresários e dos empregados também, por óbvio. A depender das medidas que o governo tomar, será necessário, se Deus quiser, né, que as dispensas se deem de forma menos intensa. A gente vai ter que esperar mesmo, não dá para dizer o que vai acontecer. Elaine, a empresa pode mandar o funcionário embora? Olha, em princípio pode, desde que pague todos os direitos rescisórios previstos em lei. Recentemente, quando uma determinada empresa dispensou uma coletividade enorme de empregados, uma decisão judicial determinou o reenquadramento, a readmissão de todos eles, a reintegração de todos eles, dado o momento que está sendo vivenciado. Eu, particularmente, não concordo com isso. O direito potestativo de dispensa existe, o empregador pode fazer a dispensa, mas tem que pagar todas as verbas trabalhistas rescisórias, como é óbvio, né? Professor, em caso de paralisação total temporária das atividades da empresa, como ficam os salários dos empregados? Isso é uma ótima pergunta. Depende. Se a empresa paralisa com a intenção de retomar as suas atividades adiante, pode estar dando férias para os empregados, pode se utilizar do regime de compensação de jornada, banco de horas, pode dar as folgas para exigir trabalho em feriados mais adiante. Tudo isso está previsto na medida provisória 927. Agora, é preciso ver o que vai ser objeto da medida provisória que está chegando aí. Diminuir salário, conforme o Volner Isler está me perguntando, para manutenção do vínculo poderemos reduzir a jornada e salário na ordem de 25% a 50%, assegurado o salário mínimo. Fere a Constituição Federal? Volner, eu vou responder de duas formas. Se isso for feito com negociação coletiva, não tem dúvida nenhuma de que pode ser feito. Sem negociação coletiva, existe dúvida.
Eu não sei o que virá na medida provisória, deve sair hoje, a respeito disso. Como eu disse agora há pouco, num primeiro momento eu achava que isso era impossível. Mas, numa segunda ordem de considerações, e levando em consideração, inclusive, por analogia, uma orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, OJ 244, da SDI 1, me parece que é possível, num contexto excepcional, sem que o empregador tenha qualquer culpa pela sua ocorrência, a redução proporcional da jornada e do salário, desde que assegurado o pagamento do salário hora anterior. Se você quiser dar uma conferida, OJ 244 da SDI 1 do TST. O Leonardo Nascimento... Bom, algumas pessoas estão mencionando que os comentários atrapalham a conexão. Então eu vou tirar os comentários, mas eu já vi que tem três perguntas aqui sobre a questão do fato do príncipe, então eu vou comentar sobre isso. Eu só sou tão ignorante nisso que eu não sei nem sequer como é que se tiram os comentários. Estou tentando. Bom, se alguém souber e quiser me mandar uma mensagem sobre como eu tiro esses comentários aqui, eu agradeço, porque eu não sei como é que faz isso. Mas vou falar sobre o fato do príncipe. Olha, antes de eu falar do fato do príncipe, uma pergunta interessante aqui da Alessandra. Se a cidade onde eu moro estiver com ordem de fechamento do comércio não essencial, caso o dono do estabelecimento determine o funcionário ir trabalhar, a recusa pode ensejar a justa causa? Acho que de jeito nenhum. Se existe uma ordem de fechamento governamental, de fechamento do comércio, a recusa do empregado à convocação ao serviço, nesse caso, o empregado está exercendo seu legítimo direito de resistir contra uma ordem manifestamente ilegal. Nesse caso, acho que não. Nas bolinhas. Ai, ai. Não consegui, não. Vocês estão me ouvindo aí? Rapaz, acho que eu não devia nem ter tentado mexer com isso. Acho que minha esposa talvez esteja me ouvindo, ela podia vir aqui me acudir, porque eu não sei o que está acontecendo. Bom, eu espero que vocês continuem me ouvindo aí. Não estamos vendo. Ai, ai, ai. Como é que eu boto isso? Gente, isso é uma loucura. Como é que eu coloco essa câmera? Sumiu a câmera. Me ajuda aqui que eu não sei como é que eu faço isso. Você saiu de Flamengo. Pessoal, eu realmente não sei o que está acontecendo. Voltou. Leva ele para lá. A esposa teve que vir aqui acudir e trouxe um menino chorando. Pessoal, muita gente perguntando sobre o fato do príncipe. Vamos lá, isso aí talvez seja um dos temas mais importantes de todos que eu tenho para falar com vocês hoje. Infelizmente, a quantidade de desinformação com que está sendo tratado esse assunto é algo fora do normal, impressionante, né? Eu tenho a impressão, sinceramente, e sem querer ofender absolutamente ninguém, que boa parte das pessoas, da classe empresarial em geral, e eu sei que os empresários estão sofrendo brutalmente com o problema hora enfrentado, mas a impressão que me dá é que foi enxergada a ideia do fato do príncipe como se fosse uma panaceia que resolvesse todos esses males ora enfrentados. E, na verdade, eu entendo que não é bem dessa forma, né? O que acontece? O que é o fato do príncipe, né? É a previsão que está no artigo 486 da CLT. O pessoal aí que é advogado, que é da área trabalhista, deve ter desenterrado as suas CLTs para ler lá o artigo 486, que era um artigo que a gente não dava a menor bola, né? Estão me avisando aqui que tem algum problema na imagem. Advogado, que é da área trabalhista, deve ter desenterrado
suas CLTs para ler lá o artigo 486. Vamos tentar voltar com a imagem normal aqui. Estão me avisando aqui que tem algum problema na imagem. Já fiz isso. Bom, espero que tenha melhorado aí. Como é que eu tiro as perguntas aqui? Pessoal, sem ter experiência na coisa é difícil, viu? Bom, deixa aqui. Vamos assim desse jeito mesmo. Bom, vamos começar de novo sobre o fato do príncipe. Tá tendo uma série de desinformações a respeito disso. Infelizmente, uma série de pessoas, até o presidente da República, resolveram dar pitaco a respeito da aplicação do Instituto. E a coisa não é bem desse jeito. O que diz o artigo 486 da CLT é que, em decorrência de certos atos oriundos do poder público, é possível que uma certa indenização, que a gente já vai ver qual é, seja transferida ao ente público, uma certa indenização trabalhista seja transferida ao ente público por aquelas empresas, atenção, que paralisarem as suas atividades. Ao pé da letra, no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, prevalecerá o pagamento da indenização a cargo do governo responsável. Então vamos lá. Eu espero que a maior parte das empresas consiga, com todas as dificuldades óbvias, sobreviver a esse momento difícil. E se isso ocorrer, para essas empresas não haverá nenhuma possibilidade sequer de invocar o Instituto do fato do príncipe, porque, como a lei é claríssima, isso só se dá no caso de paralisação do serviço. Esse é o primeiro ponto. E como a gente sempre espera que a maior parte das empresas supere essas dificuldades, então, para a maior parte das empresas, essa regra não vai se aplicar. Em segundo lugar, a regra diz que, quando isso acontecer, o ente governamental responsável pelo transtorno causado pela interdição da atividade pagará a indenização ao empregado. É assim que está escrito lá, pagará a indenização ao empregado. Que indenização é essa? Olha, se eu não estiver enganado, esse artigo foi escrito em 1951, salvo engano. De todo modo, foi bem antes da Constituição de 88. Essa indenização, àquela altura, era a indenização devida no regime da estabilidade decenal, que então vigorava. O sujeito trabalhava 1 ano na empresa, 2, 3, quando atingia 10 anos, tinha estabilidade no emprego. Se ele fosse dispensado antes disso, o empregador pagava uma indenização, essa indenização, por ocasião da extinção do contrato, no valor equivalente a 1 salário por ano de trabalho do empregado. Grosso modo era isso. Com a Constituição de 88, o regime da estabilidade decenal acabou, de tal modo que essa indenização foi substituída pela multa de 40% incidente sobre os depósitos do FGTS. De tal sorte que é esta, na minha visão ao menos, a parcela que cabe ao poder público na hipótese de ser reconhecido o fato do príncipe e, por consequência, ser transferido ao poder público a responsabilidade do pagamento. Não de todas as parcelas, não dos salários do empregado, não de verbas rescisórias em geral, 13º, férias proporcionais, não. Apenas a multa sobre os depósitos do FGTS. Qual é o valor dessa multa? Normalmente, quando o empresário dispensa um empregado sem justa causa, paga-se uma multa de 40%, como vocês sabem. Eu acho que é o artigo 18 da Lei 8.036, a lei do FGTS. Nesse caso particular, mas nessa parte existe alguma divergência, a mim parece que essa multa vai ser de 20% e explico. O artigo 18, parágrafo 2º, inclusive, da Lei 8.036, da Lei do FGTS, diz que no caso da extinção do contrato de trabalho por motivo de força maior, a multa é reduzida à metade. Na mesma linha do artigo 502 ou 503, posso até conferir aqui, da CLT, que diz exatamente a mesma coisa, que no caso de força maior vai ser devida aquela indenização pela metade. O artigo 502, inciso 2º da CLT. Em resumo, a mim parece que
paga-se, o empregador paga, o Estado pagaria, no caso de reconhecimento do fato do príncipe, apenas a multa, que na minha visão é de 20%. Alguns colegas entendem que é 40% mesmo. Agora vocês, advogados, empresários que estão no dia a dia da vida empresarial, talvez concordem, eu imagino que concordem com o seguinte raciocínio, que foi o que eu fiz e escrevi num artigo. Se a empresa reclamada numa ação trabalhista alega o fato do príncipe e, por consequência, traz ao processo o Estado, o ente público, a União, Estado ou município, muita coisa pode acontecer aí. É possível que o fato do príncipe seja reconhecido e essa multa do FGTS seja paga, seja arcada pelo ente público. Todas as outras demais parcelas trabalhistas e rescisórias a encargo do empregador, de todo modo. É uma parcela diminuta de todas as verbas trabalhistas que ficará a encargo do ente público. De todo modo, esse ente público virá o processo e não dá para saber com absoluta certeza se o juiz acolherá ou não esse pedido de reconhecimento do fato do príncipe. Se o juiz não acolher, a gente vai entrar nisso daqui a pouco, se o juiz não acolher, existe o risco desse empregador ter mais custos do que ele esperava, porque possivelmente terá de pagar honorários advocatícios ao procurador do Estado ou do município, ou então a Advocacia da União, por conta de se tornar sucumbente. Pensemos juntos aqui. Esse pedido para que, de fato do príncipe, processualmente falando, na CLT fala-se em chamamento à autoria, nomeação à autoria, enfim, uma espécie de intervenção de terceiro que não existe mais no atual CPC. De todo modo, é uma intervenção de terceiro, sui generis, me parece. Muita gente fala em denunciação da lide, mas se você ler o artigo 125 do Código de Processo Civil, você perceberá que nenhuma das hipóteses de denunciação da lide cabe no caso, porque aquela que mais se aproxima fala da responsabilidade solidária do litisdenunciado, mas não é o caso. Se por acaso for reconhecido o fato do príncipe, o ente estatal é obrigado a fazer o pagamento, é encarregado, responsável do pagamento, sem nenhum direito sem nenhuma questão sem nem se cogitar de solidariedade ou de subsidiariedade. O empregador não é devedor de nada nesse caso. O Estado fará o pagamento diretamente. Então, quando o empregador, em preliminar de defesa na ação trabalhista, alega o fato do príncipe, o Estado é chamado ao processo, nos termos da lei tem 30 dias para se manifestar, e duas coisas podem acontecer. O Estado ser reconhecido ou não o fato do príncipe. Sendo reconhecido, o Estado faz o pagamento daquela multa do FGTS. Não sendo reconhecido, o empregador é quem pagará a multa do FGTS e os honorários ao procurador do Estado, por exemplo, porque, afinal de contas, se no caso da litisdenunciação são devidos esses honorários, nesse caso que a gente está analisando, também. Eu fico na dúvida, com toda a franqueza, se vale a pena, na prática, que o empregador, em juízo, levante essa questão do fato do príncipe. E eu tenho uma dúvida que se robustece, porque eu, particularmente, não enxergo de forma alguma que exista fato do príncipe nessa hipótese que a gente está cogitando. Por muitos motivos. Vou tentar resumir aqui. Porque não se trata de um ato discricionário do governo, de qualquer das esferas de governo, a tomada daquelas medidas de contenção do alastramento da pandemia. Foi isso que resultou na interdição de atividades. Tanto não me parece que seja um ato discricionário, um ato espontâneo do governo, era um poder, dever de todas as instâncias de governo fazê-lo. Nós, na Justiça do Trabalho, tomamos essa providência de isolamento, num primeiro momento de alguns servidores, depois de todos, antes mesmo de sair o próprio decreto legislativo, número 6, salvo engano, que reconheceu o estado de calamidade pública. Então, eu acho que era um dever do Estado, não é algo que estivesse ao alvedrio do administrador, uma medida ao alvedrio do administrador. Acho que não dá para, particularmente, acho que não dá para se falar em ato
fato do príncipe quando a medida estatal tem por objetivo zelar por um valor maior, mais elevado, a saúde pública. Em segundo lugar, me parece que o fato do príncipe ocorre quando em específico um ou alguns dos cidadãos sofrem um dano maior do que o ordinário, sofrem um dano não compartilhado pelo restante da sociedade e então devem ser indenizados. O caso clássico o município resolve abrir uma avenida e desapropria uma série de imóveis, sendo que em um deles certo empregador exercia atividade econômica. É o caso clássico, de fato, do príncipe, que deve ser feita a indenização. Mas aqui, no caso que a gente está tratando, todos tivemos que dar a nossa cota, maior ou menor, de sacrifício. Toda a sociedade foi atingida pelos atos de interdição governamentais que eram necessários. Não houve uma distribuição equitativa dos ônus da atividade administrativa, de tal modo que nesse caso não me parece que caiba indenização pelo poder público. Até porque, se coubesse, pessoal, teria que indenizar as pessoas físicas que não puderam ir às aulas, por exemplo, o empregado que perdeu o emprego, cada um dos profissionais autônomos que tiveram um decréscimo de renda por causa disso. Acho que é algo não factível, né? Eu estou procurando aqui, não estou conseguindo encontrar neste exato momento, uma jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que eu vou disponibilizar 3 ou 4 acórdãos sobre essa live na minha página do Facebook e do Instagram, que caminha nesse mesmo sentido. Mas, de qualquer forma, a mim parece que, por esses motivos, não há que se falar em responsabilidade do ente público. Muita gente tem trazido às discussões o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, quando cuida da responsabilidade objetiva do Estado por atos cometidos por seus agentes. Olha, a responsabilidade do Estado, de fato, é objetiva, mas não é integral. É possível ao Estado demonstrar ele, a seu encargo, a ausência de culpa. Nesse caso, uma das excludentes é força maior. Força maior, caso fortuito. E a força maior é evidente nesse caso. Então, a mim parece que não é hipótese de fato do príncipe. E se esta posição, lastreada em alguns julgados que eu insisto, encaminharei a todos vocês, disponibilizarei a todos vocês, se essa disposição, se esse entendimento prevalecer, então aí é que de fato não compensa de modo nenhum, na prática, ao empregador demandado em juízo, o risco de arguir o fato do príncipe. Mas se isso for feito, o empregado ajuizou a ação trabalhista, cobrou verbas rescisórias, a empresa paralisou suas atividades, arguiu o fato do príncipe e o juiz diz que de fato existe o fato do príncipe. Vai chamar, o juiz trabalhista, obviamente, vai chamar o Estado, o ente estatal, a União, o Estado ou o município, para integrar o polo passivo da ação. Olha, eu escrevi há 2 dias atrás, na correria, naquele primeiríssimo momento, seguindo a letra do artigo 503 da CLT, que uma vez declarado pelo juiz do trabalho o fato do príncipe, ele deveria encaminhar os autos à justiça comum, estadual ou federal, conforme o caso. É assim que está dito na lei. Mas, melhor ponderando, o artigo 114 da Constituição Federal, que alargou muito a competência da Justiça do Trabalho, me parece que essa ação vai correr integralmente na Justiça do Trabalho mesmo. Foi um equívoco que eu admito a esta altura, mas, olhe, os manuais tradicionais de direito processual do trabalho, Manuel Antônio Teixeira Filho, Wagner Gílio, ainda trazem essa disposição, acolhem essa ideia de mandar os autos para a Justiça Comum. Mas isso traria uma série de dificuldades, né? Custos, pouca efetividade da prestação jurisdicional, pouca celeridade. Além do mais, o artigo 114 permite que a gente tenha todo esse procedimento na própria Justiça do Trabalho. Então, o juiz do trabalho vai determinar a integração ao polo passivo
do ente público, que vai se manifestar, e aí uma de duas coisas acontecerá, como a gente já viu antes, ou se reconhecerá mesmo, ao fim e ao cabo, a responsabilidade do Estado pelo pagamento da multa do FGTS, caso em que para o empregador ficou até menos mal, né? Ou então não se reconhecerá, e o empregador paga a multa do FGTS mais os honorários. Máxima franqueza, ante a baixa probabilidade de reconhecimento do fato do príncipe, eu, particularmente no atual contexto, sinceramente não alegaria. Shirlane me perguntando, os dias não trabalhados em março pode ser descontado no salário de abril? Caso a empresa não queira descontar esses dias em feriado ou férias, se não quiser descontar esses dias em feriado, eu não entendi a segunda parte da pergunta, mas acho que não pode descontar não, porque a não ser que essas faltas tivessem sido anteriores à declaração do estado de calamidade, né? Mas do contrário não, porque as faltas são justificadas. É bom ver a nova geração interessada em direito do trabalho e inclusive com um bom gosto. Vou só mostrar para vocês rapidamente do que é que eu estou querendo dizer. Geração interessada em direito do trabalho e com bom gosto. Vai lá, meu filho. Vai lá para frente. Chama ele, leva ele. Seguindo aqui, vamos ver as perguntas. A Carol Freitas, melhor pessoa para tratar do assunto. Obrigado, Carol. Ainda tem corrente que inclui o aviso prévio. A Alice Nunes está me dizendo que tem uma corrente que inclui o aviso prévio dentre as parcelas que o ente público seria obrigado a pagar quando houver o reconhecimento do fato do príncipe. Eu compreendo que existe, de fato, né, a divergência, Alice, mas eu acho, com todas as vênias, um tanto forçado que o aviso prévio seja incumbido ao empregador. E já explico, mas é bom lembrar que existe uma outra corrente ainda que entende que nesse caso não cabe aviso prévio a nenhum. Eu acho que cabe o aviso prévio, só que necessariamente indenizado. Porque se o motivo da extinção do contrato é um fato imprevisível, como é o fato do príncipe, então não é possível a comunicação antecipada do fim do contrato sem justa causa, que seria a hipótese de aviso prévio trabalhado. Então, aviso prévio indenizado. Por que eu acho que não é encargo do governo, do ente público? Porque o artigo 486 fala apenas em indenização. Esse artigo 486, mesmo na sua redação original, lá de 1900, na década de 40 ou 50, naquele tempo já havia o instituto do aviso prévio. E se o legislador pretendesse que o aviso prévio devesse ser suportado pelo poder público, nada impediria que fizesse a expressa menção disso lá no artigo 502, né, salvo engano, da CLT. De tal modo que... 502 não, desculpa, no 486. De tal modo que a mim parece que não cabe o aviso prévio transferir o aviso prévio indenizado ao poder público. Lembrando que há ainda uma terceira corrente, salvo engano, a Selmar, a minha amiga, não sei se ela ainda está aí, entende que não cabe aviso prévio. Marcela Lousada, professor, como fica a situação dos aprendizes e estagiários ante a pandemia? Olha, os aprendizes e estagiários, pela natureza do serviço deles, eles deveriam normalmente trabalhar internamente, né? A medida provisória permite que eles trabalhem de forma remota, né? Que haja o teletrabalho, inclusive para eles. Olha, não atende exatamente ao objetivo original da aprendizagem e do contrato de estágio. Mas é evidente que são medidas excepcionais tomadas em atenção à saúde desses próprios aprendizes e estagiários. Então eu entendo que é razoável. O que não me parece razoável, com máximo respeito, é a orientação do Ministério Público do Trabalho que os aprendizes, os menores aprendizes e estagiários, devam ser dispensados de todo e qualquer serviço com pagamento de salário. Isso pode até ser feito caso se demonstre inviabilizado, e se o empregador não quiser, o teletrabalho. Mas, do contrário, eu acho que o teletrabalho pode ser uma solução também para esse tipo de situação. Em relação, Lud Novaes, em relação aos benefícios de vale-refeição e vale-alimentação, acho que é isso.
no período de home office, é suspenso o benefício? Bom, depende. A que título que a empresa paga esse vale-refeição e vale-alimentação? Se é uma norma interna, se é uma previsão em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Desde que haja o home office, eu acho que continua sendo devido o vale-refeição e vale-alimentação. A comida que a gente compra e come em casa custa da mesma forma que aquela que nós compramos e nos usufruímos quando o trabalho é presencial. É preciso ver, no entanto, aonde que está lastreada a concessão desses benefícios. Deixa eu ver. Outras perguntas, nós estamos acabando o nosso tempo aqui, infelizmente. Mas vou tentar responder mais algumas aqui. A exposição sobre o fato do príncipe, ao que parece, o entendimento da maioria dos magistrados é no sentido de que os atos governamentais que impuseram o isolamento social não configura fato do príncipe. Olha, isso é uma percepção difícil de dizer, mas aparentemente, pelo que a gente conversa, né, entre os colegas, me parece que realmente é majoritário. É muito difícil, com máxima franqueza agora, caminhando para o fim, só usando de bom senso e não de conhecimento jurídico, que a gente possa admitir que um ente público que atue na preservação e na proteção, na segurança da saúde, proteção à saúde e à vida de todos os cidadãos, da minha vida, da minha saúde e da sua, que ao fazer isso, o poder público seja obrigado a indenizar. Isso poderia nos levar a algumas situações até interessantes, né? Paradoxais. Disse, e parece que é o caso, que essa pandemia teve origem na China. Vocês já imaginaram o governo brasileiro ter que indenizar uma empresa chinesa estabelecida no Brasil por conta da ideia, eventualmente, que vingasse do fato do príncipe? Eu acho um pouco forçado, sinceramente. Mas não dá para dizer, eu não posso afirmar que a maior parte dos juízes tem esse entendimento. Sara Menezes, professor, tem 16 dias que contratei um novo funcionário. Ixi, isso é que é sorte, hein, Sara? Já posso conceder férias de 15 dias? Pode. A medida provisória permite a antecipação de férias futuras. Tem riscos também, né, Sara? Porque, em tese, se esse seu empregado que não trabalhou nem um mês, se você já desse, por exemplo, um mês de férias agora para ele teria que trabalhar 2 anos para adquirir mais um período de férias, porque o primeiro ano que ele trabalhar, ele já tirou férias. E você sempre corre o risco de, no meio do caminho, não precisar do serviço dele, dispensá-lo sem justa causa. Por exemplo, você deu as férias inteiras para ele agora. 3, 4, 5 meses depois você o dispensa, a mim parece que, como isso foi uma opção sua, que você não vai poder fazer o desconto, a dedução do valor respectivo no acerto rescisório. Mas sim, é possível antecipar período de férias de empregados, quaisquer empregados. Vamos ver. A Selmara está confirmando aqui que ela diverge no ponto e acha que, não, salvo engano, é porque ela não, acha que não cabe aviso prévio no caso de reconhecimento do fato do príncipe. A Alice Nunes, lá de Manaus, ainda pergunta: empresa que quer cortar pela metade o vale-alimentação para os empregados em home office, qual a sua opinião? Já dei opinião, acho que não. É preciso verificar qual é o motivo, qual é o lastreamento, onde que está a previsão, a fonte normativa para a concessão do vale-alimentação. Mas para que serve o vale-alimentação, de qualquer forma? Para o empregado se alimentar durante a prestação de serviços. Se ele está trabalhando em casa, está trabalhando, precisa se alimentar. Eu tenho quase certeza que a pergunta se baseia no fato de que talvez comendo em casa os custos talvez fossem menores. Não é meu caso, por exemplo, que eu não sei cozinhar só sei cozinhar ovo, então mesmo trabalhando em casa eu tenho que me valer de serviços de entrega, então não é bem verdadeiro, a presunção não é sempre verdadeira, né? Silvana está dizendo aqui que está difícil a conexão, agradeço de todo modo pelo interesse. Meu amigo, parceiro de muitos, uns 3 ou 4 trabalhos aqui, o juiz trabalhista Kleber Salles, prazerzaço que você está aí, meu amigo.
A gente está aprendendo, estou apanhando como um doido aqui, mas a coisa está indo. Olha, eu vou escolher mais duas. Bruna Pisa, minha querida amiga, irmã da minha irmãzinha Isabela, que bom que você está aqui. A didática talvez não esteja ideal não, embora você diga o contrário, e eu agradeço, porque eu sei que eu estou apanhando muito aqui do sistema aqui. Eu vou acabar dominando isso aqui. Nas próximas lives a coisa sai direito, porque a gente tem que ficar pensando nas duas coisas e até trava o raciocínio. Rodrigo Daira aqui, o Turcão, meu amigão, diz que tem que pagar dobrado o vale alimentação, porque em casa a gente come mais. Não sei se tem que pagar dobrado por causa disso, mas que em casa a gente come mais, come mesmo. Eu já até comecei a ganhar um pezinho por conta desse período de isolamento e de reclusão. Pessoal, olha, o nosso tempo está acabando. Depois que, uma vez finda aqui essa conversa nossa, eu vou publicar nas minhas páginas no Facebook, no Instagram, que é Rodrigo Dias da Fonseca, é o meu nome lá no Instagram, ou no Facebook, que é só Rodrigo Dias, uns 4 julgados do TST e um trecho de um livro do ministro Gilmar Mendes, que eu acho que vão ao encontro do que eu aqui defendi brevemente nessa nossa conversa, que é o fato de que a situação que nós estamos enfrentando agora não configura o fato do príncipe. É claro que eu não sou dono da verdade, pode ser que você tenha uma opinião diversa dessa, mas é o que me parece, e talvez essa jurisprudência ajude a quem quiser a argumentar nesse sentido. Encerrando, a Marcela está me perguntando se a MP 927 se aplica aos estagiários e aprendizes. Eu acabei de dizer que sim, no sentido de que eles estão autorizados a fazer o teletrabalho, e se isso não for possível, ou se o empregador não tiver interesse, empregador no caso do aprendiz, né, o tomador de serviço no caso do estagiário não tiver interesse, aí paga o salário independentemente da prestação de serviços. Meus caros, era isso nesse primeiro momento. Eu sei que aqui de vez em quando deu uns probleminhas de conexão, de utilização desse instrumental aqui que eu não domino muito bem. Isso até atrapalha um pouco até a fluência do que a gente tem a falar, mas eu vou aprendendo aí com o tempo. E repito pela última vez, convido vocês todos a dar uma olhadinha daqui a 15, 20 minutos na minha página pessoal, no Facebook e no Instagram, em que eu vou tratar